5, 6, 7 e 8. No começo da década de 60, a professora húngara Valentina von Rogojin fez uma apresentação de final de ano com as suas alunas e os meus pais me levaram para assistir. Eu fiquei tão maravilhada, tão encantada com o balé que eu decidi que eu queria fazer isso para a minha vida. E pedi para os meus pais me inscreverem na escola da professora Rogojin logo na semana seguinte. Dos 10 aos 14 eu precisei dar uma parada quando eu já não era mais aluna da Frau Rogojin e sim da Mara Probst-Schlegel. E nessa época o Brasil estava buscando a Royal Academy of Dance de Londres. O Teatro Carlos Gomes trouxe então, depois da professora Mara Schlegel, a professora Pauline Stringer. E foi uma instrução muito rica, muito diferente, porque daí pela primeira vez, além de só a dança, os passos da dança, nós tivemos também aula de cenografia, de pesquisa do figurino, do traje humano. Muitos anos depois, quando a Miss Pauline já não dava mais aula, Ursula Ionen, primeiramente, assumiu a direção do teatro por alguns anos. Nesse momento eu morei na Europa, mas quando eu voltei, eu então a substituí, fui convidada para assumir a direção do ProDança. E eu me empenhei muito para me tornar professora de balé credenciada pela Royal Academy of Dance. Fui a primeira bailarina do estado de Santa Catarina a ter essa licença. Eu também trouxe o sapateado para Blumenau. Quando Blumenau ainda não conhecia o sapateado, a dança contemporânea também foi uma inovação trazida a Blumenau pelo ProDança. A primeira professora que nós tivemos foi a Ivana Deck Furman. Eu comecei a dançar com 11 anos com o Pedro Dantas Rodrigues. E eu tive muita sorte de começar com o Pedro porque ele não ensinava só balé clássico. Ele aliava nas suas aulas um pouquinho de folclore, um pouquinho de jazz, e aí eu me mudei para Curitiba para fazer uma graduação em dança. E formada, eu voltei para Blumenau, então eu sou a primeira professora em Santa Catarina formada numa graduação de dança. E vim para Blumenau a convite da Beatriz Neymayer, daí como professora do ProDança de Blumenau, onde eu ministrei aulas de 1989 até 2010, e lá eu formei um grupo de dança contemporânea, que eu comecei a levar para festivais e também fui responsável para trazer os primeiros prêmios de dança para Blumenau. Essa nova técnica em Blumenau mexeu muito com a cidade, porque as pessoas estavam mais acostumadas ao balé clássico. Deu para ver que foi bastante impactante, não só para quem começou a dançar o contemporâneo, mas para o público. O público se interessou por essa nova estilo de mexer o corpo, de comunicar, de se expressar. A dança para mim sempre foi uma oportunidade de eu me expressar e ser livre. Veio a faculdade, dentro da faculdade eu fui impulsionada por vários professores que eu sou apaixonada, eu entrei em artes cênicas e quando eu tive a oportunidade de conhecer a Ivana Deck, que foi minha impulsionadora nesse movimento, eu comecei a me arriscar a viver o processo da Tharita como professora e coreógrafa. E eu comecei nos projetos lá em Gaspar, que foi aonde lá eu tive a minha base, o meu start para poder aprender a ser professora. Aí foi onde eu me apaixonei pelo Baby Class. Dentro do Baby Class, eu fui para o dança contemporânea e sempre nesse transitar com os alunos, levar principalmente a dança e a arte para esses locais onde as crianças não têm acesso é o que me motiva até hoje. Pensando nesse impacto social, quando eu fui trabalhar em ONGs, eu escuto muito quando eu chegava no trabalho, elas falavam assim, nossa, para vir para dança ela acorda cedo, ela quer comer bem e ela quer se arrumar. E isso sempre me tocou muito. Se a gente transforma essa criança que já tem essa autoconsciência, que ela, sem perceber, na verdade, ela cria uma autoconsciência da importância de ela estar se cuidando e se permitindo a viver a dança, porque é um momento que ela tá com ela mesma, então ela para se observar. Em 97, quando a gente começa um trabalho na cidade, um momento em que tudo estava muito parado culturalmente, e a gente começa a criar projetos que envolvam não só a parte, digamos assim, da comunidade, mas a comunidade como um todo.
Dentro da dança, nós tínhamos alguns grupos que tinham uma participação da Fundação Cultural, mas que atuavam nos bairros, assim, quase que independente. E nesse momento surge, então, chega na cidade a Rita Albuquerque, e nós, então, analisando o currículo dela, achamos que seria uma boa proposta para se trabalhar internamente na Fundação com os grupos de dança. A minha mãe estava passando por um processo difícil de saúde e eu vim acolhê-la. E acabei amando Blumenau, ficando em Blumenau e desenvolvendo um trabalho aqui. Isso em novembro de 2001. E fui recebida na Fundação Cultural. Comecei acho que em março de 2002, com crianças pequenas, e fui desenvolvendo essas crianças. Inclusive a Beatriz Boas, que se tornou bailarina, ela tinha 4 aninhos, e depois ela foi me acompanhando em toda a minha trajetória, né? A Mariana Interlande Dias, que também é professora de dança, e a Adriele. Então eu consegui, desde a primeira vivência do balé, eu já trouxe frutos que me acompanham até hoje na minha história, né? Sou muito grata à Dona Terezinha, que me abriu a primeira porta em Blumenau. Fiquei na Fundação Cultural até 2004. Em 2008, eu começo a parceria com a Master e hoje eu tenho a minha escola há 17 anos dentro da Master. Eu iniciei com o balé clássico no Prodança e lá, além do balé, eu fiz aulas de contemporâneo, sapateado, isso até os meus 20 anos. Mas o meu maior desejo naquele momento era participar do corpo de baile, do Prodança. Esse desejo se realizou, eu entrei então para o corpo de baile e depois, lá em 2005, eu saí do Brasil para trabalhar num navio. Aí sim eu conheci um outro mundo da dança que eu não conhecia. E quando eu retornei para Blumenau novamente, eu então conheci a dança de salão. Fui convidada para ser parceira de um senhor, o Mário, que hoje é dono do espaço em que eu dou aula, no Pro Família. E também aulas na Miudinho, da Maiô Ibaka. E foi lá que a minha paixão realmente começou pela dança de salão. Em 2008, eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar na Rede Globo, no Domingão do Faustão. E como na época, aqui não tínhamos ainda a faculdade de dança, lá no Rio de Janeiro sim, eu aproveitei, entrei na faculdade e ao mesmo tempo fui estudar com o Jaime Arocha e lá sim me realizei fazendo aulas, curso de professores, participei da companhia. Em 2012 eu retornei novamente para Blumenau e sim, abri a Arte A2, a escola de dança de salão. Eu vim para Blumenau fazer faculdade de Educação Física e eu percebi que não tinha dança do ventre aqui em Blumenau. Então eu fui para Curitiba, onde é minha cidade natal, e comecei a estudar lá. E antigamente, há 30 anos atrás, era um pouco difícil mostrar uma cultura diferente da cidade, uma cidade alemã, uma cultura totalmente diferente. Mas com o tempo eu consegui demonstrar para as pessoas, através da dança, a arte e a cultura de um povo tão lindo e alegre. Eu sempre tive o sonho de dançar, né? Em especial em grupos folclóricos, porque eu tinha familiares que dançavam, então sempre almejei isso e nunca consegui durante a minha infância. Então, quando eu cresci, eu procurei um grupo, danço há mais ou menos uns 10 anos no Eintracht Volkstanzgruppe, que é um grupo folclórico segundo mais antigo aqui da nossa cidade. E essa é a minha experiência com a dança, né? Eu faço, então, parte da setorial de dança já há 2 gestões e também faço parte da diretoria da FG, que é a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí. Foi um marco importante para mim, aos 12 anos, que minha mãe me levou para assistir um balé, que era o Lago dos Cisnes, e eu fiquei assim apaixonada, e eu saí de lá falando para minha mãe que eu queria estudar dança. Então ali eu comecei minha jornada mais acadêmica com a dança,
na Universidade Nacional de Cuyo. Depois eu entrei um pouco mais para a parte urbana, desde muito nova. Por último, a vertente da dança contemporânea é onde eu pude experimentar, né, um pouquinho mais a pesquisa, a construção de espetáculos. E daí eu fiz audição para estudar em Buenos Aires, na Universidade Nacional das Artes. E ali eu passei e consegui fazer uma tecnicatura em dança. E também tive a minha primeira experiência em companhia maior, né? E isso foi me fortalecendo para a minha vinda para o Brasil, né? Meu primeiro contato com a aula de dança foi no programa Dança nos Bairros, do Profamília. Como era uma proposta mais de balé clássico, usava sapatilha, eu não me identifiquei muito. Aí em 2004, teve uma febre em Blumenau muito grande com o break. É bom também pontuar que muita gente que fazia nos anos 2000 parou. Então teve uma época que poucas pessoas ficaram fazendo esse tipo de prática em Blumenau, o break. Eu tive que sair fora da cidade para vivenciar o break como competitivo e pensar também em sonhar em ser um profissional de break. Em 2012 eu conheci o Clóvis. Foi muito legal porque a minha primeiro contato de pensar ser artista e não só ser um breaker foi o início do Colmeia. E aí ele chamou a galera do break para participar. E aí a gente fez uma apresentação de abertura num evento multicultural. Eu comecei no balé clássico, na então Prodança de Blumenau. Eu tive que sair da Prodança e acabei na Academia Master de Jazz. E quando eu tinha 13 anos de idade, uma professora chamada Carla Alegre, ela ministrou aulas de danças urbanas. Pela primeira vez eu senti que eu estava no meu lugar como dança. Quando eu optei pela graduação de Educação Física, foi pela minha afinidade com o desporto. E a pergunta do seu Arthur Novaes foi: façam uma aula do que vocês sabem fazer. E aí eu criei uma aula de danças urbanas, todo mundo da turma amou, e aquilo acendeu uma luzinha. Eu pensei, eu vou propor isso pro seu Arthur pra gente fazer na Barão. E ele imediatamente topou a proposta, gostou da proposta, e a partir daí eu comecei a me aprofundar, estudar mais sobre danças urbanas. Passei um ano aprendendo ao lado da professora Maria Beatriz Niemeyer. Esse ano fazem 10 anos que eu fiquei ao lado dela, aprendendo a como fazer essa transição e como que eu poderia encaminhar a escola para um novo momento. Trazer a Prodança para o momento Out. Out quer dizer outro universo do Teatro Carlos Gomes. Hoje eu enxergo a dança aqui em Blumenau como um novo momento. E nesse novo momento a Out também vem trazendo essa ideia de outro universo. Porque a gente realmente abriu, ampliou e hoje entende a dança como um local de acolhimento, de prazer. Assim que eu cheguei, já fui tentando entrar no mundo da dança aqui, saber como funcionavam as coisas. Entrei em alguns grupos, dancei em algumas escolas. A partir dessa minha vivência, né, observando os grupos, escolas, eu fui observando que, diferentemente de onde eu vim, lá no Rio de Janeiro, eu não conseguia enxergar muitas pessoas pretas, muitas pessoas negras dentro dos grupos, dentro das escolas e tal. E isso, com o tempo, foi me gerando um incômodo, um questionamento de aonde estavam essas pessoas, né? Por que elas não estavam dançando? E foi a partir dessa observação que eu fui entendendo que faltava, às vezes, oportunizar a presença dessas pessoas no meio artístico de Blumenau. E eu fui começando a matutar dentro da minha cabeça alguma forma de eu poder juntar essa galera. E aí, há 3 anos atrás, eu decidi abrir esse projeto no Dance Crew com o objetivo de oportunizar a entrada dessas pessoas no meio da dança de Blumenau, né? A gente tem pessoas no grupo que tem uma série de dificuldades na vida, que encontra no grupo, através da dança, uma forma de poder expressar tudo que ela sente, tudo que ela passa na vida. É um projeto voltado para a comunidade negra de Blumenau. Então, qualquer pessoa que goste de dançar, que queira ter essa experiência de viver isso, dançar em palco, dançar em vídeo, entrar dentro de uma sala de dança, saber como é que é
ter uma sala com espelho, sabe? Que eu tiro muito por mim que quando eu era pequeno eu sonhava em estar nesse ambiente e eu só via na televisão. Eu não tinha condição de acessar esse ambiente. Então é o que eu quero oportunizar para as pessoas. Hoje a gente está no mapa da cidade e a intenção não é só mostrar o nosso projeto. A intenção é mostrar com que pessoas negras existem, pessoas negras podem e devem acessar esse espaço artístico dentro da dança de Blumenau, um lugar que é delas por direito. Eu sinto que hoje o Noir ele tem um lugar na cidade de dar protagonismo às pessoas pretas que foram tiradas durante muito tempo. É muito importante não só para mim, não só para eles, mas como para a comunidade negra toda de Blumenau, assim. A ideia do movimento do Amar-se hoje é justamente trazer essa autoconsciência da mulher poder ter esse momento de prioridade, de se conectar com ela mesma. Então a dança ela é um viés de comunicação e transformação, ela se coloca em movimento e o chair dance, por mais que ele tenha um estudo histórico, que a gente pense nas danças burlescas, ele veio com essa ideia. Então aquela cadeira ela passa a ser um lugar seguro, um lugar onde ela se acolhe e onde ela se permite a viver quem ela é. A dança de salão é uma dança que impacta muito forte na vida social das pessoas, né? Então o aluno vai aprender a dançar porque ele quer ir numa festa, ele quer ir a um baile, e isso faz com que crie-se essa comunidade dançante. E as apresentações e eventos também são uma oportunidade desses alunos estarem no palco. Antes da pandemia, nós tínhamos um movimento muito maior, né, dessas apresentações, desses eventos. E como justamente por essa aproximação da dança de salão e essa parte social ter demorado muito, né, para retornar depois da pandemia, então hoje o cenário da dança de salão ainda não retornou ao que era antes da pandemia. Quando eu comecei o projeto com as meninas de síndrome de Down, foi um convite, só que veio a pandemia. A princípio a gente começou com aulas online, então eu conheci essas duas alunas que eu trabalho através só da internet. E depois a gente, quando liberou para a gente poder voltar, elas já foram no meu estúdio e eu coloquei elas junto com as alunas com turmas normais. Porque se fala muito da inclusão, mas às vezes as pessoas querem que faça uma aula especial para crianças de síndrome de Down, para as meninas de síndrome de Down. Não. O que é inclusão? Inclusão é você incluir elas no contexto todo, durante as aulas, com todas as alunas. Então, esse papel que eu faço funciona, mas não funciona só porque eu estou dando aula, porque minhas alunas também incluem. Elas absorvem junto com as alunas, elas auxiliam as alunas. As meninas são muito inteligentes, então o papel da inclusão é fundamental para a dança. Bem, o movimento então iniciou na universidade por conta de um processo nacional, então não só na universidade, mas nacionalmente, a partir do momento em que a gente teve a promulgação da lei, né, que possibilitou e que exigiu um profissional de dança na educação básica. Então nós tivemos aporte legal e suporte legal para a formação do curso dentro da universidade. E nesse sentido a gente entendeu a relação desse processo dentro do Departamento de Artes, considerando uma formação voltada para um profissional que tivesse uma perspectiva da poética artística, né, que pudesse pensar. Então, nesse sentido, naquela época, junto com vários profissionais, mas em especial com o Marco Aurélio, com o Murphy, com a Ivana, que tiveram bastante presentes, com o apoio da professora Rita Buzzi-Rausch, que era na época diretora do nosso centro, a gente então começou a amarrar a organização desse curso, desse novo PPC. Eu entrei na FURB em 1997 e eu entrei para ministrar as disciplinas de corpo para a graduação de teatro. A graduação de dança na FURB temos muito orgulho também, porque é a primeira graduação de dança em Santa Catarina.
E isso me traz muito orgulho de fazer essa caminhada dentro da instituição com a dança, não só junto com as graduações, mas também com um grupo de danças alemãs da FURB, onde eu também fui ensaiadora, onde participamos de festivais nacionais e internacionais. Vejo a Setorial de Dança como uma das mais ativas dentro do Conselho de Cultura aqui de Blumenau. É uma setorial que cresceu muito depois de 2020, a gente conseguiu unir diversas áreas da dança, né? Então, no início era muito pessoal do curso de dança da FURB, que acho que também contribuiu muito para o fortalecimento da setorial, e o pessoal da dança folclórica. E hoje não, hoje realmente é um coletivo bem amplo, a gente tem o pessoal de danças urbanas, dança do ventre, hip hop, algumas escolas, até instituições que contribuem e são parceiras da setorial. Com relação à união da setorial, eu vejo, por exemplo, o próprio Abril para Dança, que foi criado dentro da setorial, e no ano passado que a gente conseguiu integrar o Natal em Blumenau, né? Que também era um espaço que tem dança, mas que nunca foi profissional. A gente tem alguns estudantes que já estão atuando na educação básica, estudantes que estão atuando em espaços de educação não formal, estudantes que estão indo para mestrado e estão dando continuidade a essas pesquisas, né, em especial pesquisas acerca do processo de criação em dança em espaços de educação, né, com materiais sendo publicados, com pessoas nos procurando para poder compreender como é que se dá esse processo de formação, né? E também tentando entender qual é o perfil desse profissional, porque na nossa região é um profissional extremamente novo enquanto perfil profissiográfico, né? Então as pessoas precisam também compreender que perfil tem esse profissional em relação a outras áreas de formação que absorviam essa formação, né? Eu vejo a evolução dos eventos de dança nesse período aqui de Blumenau, porque é importante a gente ter mais movimentos e mais apresentações. Porque se a gente aluna só dança uma vez num ano, no espetáculo, isso não toca tantos corações. E se tem, quanto mais eventos de dança, mais corações a gente consegue atingir, mais a gente demonstra que a dança do ventre e qualquer dança é fundamental para o físico e para o mental das pessoas. Em 98, depois nasceu o Fest Folk, porque nós já tínhamos na cidade etnias como as danças alemãs, que já se reuniam em grupos, as danças italianas, e tinha na cidade um grupo que nos procurou nessa época, que eram os nordestinos, que foi assim uma coisa que me abriu naquele momento, de, poxa, por que não trabalhar a cultura brasileira dentro do folclore? E inclusive enfrentamos algumas dificuldades por pessoas acharem que não, a nossa cultura, a nossa tradição era alemã, italiana e tinha que ficar naquilo. E foi muito interessante, porque a primeira edição nós tivemos tantas pessoas presentes, então foi possível perceber o quanto a família estava integrada no Fest Folk. Para você ter uma ideia, a gente teve edições que nós tínhamos mais de 5.000 pessoas numa noite. Eu acredito que esses projetos culturais é a parte social que a gente pode levar para a nossa cidade, né? E para isso existem as leis de incentivo, né, os editais, que é lá que a gente pode se afirmar e tentar trazer esses recursos para os nossos projetos culturais. A gente já participava de eventos fora da nossa cidade. E aí eu olhava para cá e eu dizia, a gente não tem o nosso espaço aqui. Vamos entender se a gente consegue produzir um evento para ver se ele está amarradinho mesmo e todo mundo vai sair dali feliz, satisfeito, vibrando, que é o que a gente quer, né? Tanto que ele nunca se tornou um evento competitivo por isso e ele nunca vai se tornar. Ele trata de integração, ele trata de troca, de coletivo e sempre tratou sobre isso e principalmente de festejar a cultura hip hop. Fazer essa ponte com o que está na rua, com o que está no bairro, com o que está na periferia, para trazer para dentro do teatro, para que mais pessoas também entrem em contato e conheçam a cultura hip hop. Então, por 20 anos, o Black Cat não foi apenas um evento de mostra de dança.
O Sesc em Dança, né, que é um evento que eu idealizei e estive à frente de 5 edições na coordenação, enquanto ainda estava à frente do setor de cultura do Sesc, ele nasceu da ideia de reunir não só a escola do Sesc, mas outras escolas de dança da cidade e também grupos, né, num grande intercâmbio. A ideia sempre foi que a gente pudesse criar essa relação entre a classe da dança de Blumenau em um evento não competitivo e que também pudesse trazer uma relação com espetáculos, com atividades formativas. Na época, a universidade foi parceira também da primeira edição, de uma forma bastante efetiva, né? A Bu também, que sempre esteve à frente do Black Cat, foi uma grande parceira a partir da primeira edição, trazendo a sua equipe, né? Então, sempre foi um evento colaborativo que reuniu pessoas da dança de Blumenau, de várias linguagens. Então, eu vejo como um movimento muito rico e que acabou transitando também para esse movimento que hoje é o Abril para a Dança, né? Então, eu pude observar de forma bem efetiva que esse movimento que nasceu, né, no Sesc em Dança, ele também abriu portas para outros movimentos e que hoje fazem uma diferença muito grande em reunir esses grupos aqui na nossa cidade. Eu acho lindo esses encontros do Sesc em Dança, onde a gente vê várias modalidades de dança, vários grupos unidos, tanto dentro do palco quanto fora do palco, se vê um respeito muito grande. O que eu acredito na dança? Eu acredito na dança bem feita, na dança de qualidade, na dança com princípios. Eu acho que quando um bailarino sobe no palco, ele faz o melhor que ele pode fazer, com o corpo dele, com a alma dele, com a arte dele. Um bailarino, ele é um artista, ele não é só ele não faz uma ginástica, eu digo que ele é muito focado no físico, mas tem que ter uma alma de artista. O Dança Criança nasceu com a ideia de poder proporcionar a vivência às crianças e a grupos infantis a experiência do palco. É de suma importância, porque eles vivem a experiência de não estar num festival competitivo, e sim podendo levar a arte a elas de uma forma totalmente diferente. Na segunda edição do Sesc em Dança, a gente teve uma parceria com o Dança Criança e foi muito bacana ver essa relação das crianças pequenas, né, dentro de um evento que também envolve tantas linguagens de jovens e adultos. Foi um momento muito bacana para a gente, assim, porque a gente pôde oportunizar também nessa parceria entre os dois projetos algumas ações formativas, algumas ações de intercâmbio entre dançarinos mais velhos com essas crianças. Então foi um momento bastante rico, enquanto movimento mesmo aqui dentro da cidade. Foi uma edição muito especial. O Abril para a Dança ele nasceu numa reunião da setorial. Então a ideia foi fazer algo na cidade para a gente poder comemorar o Dia Mundial da Dança. Então, entre as trocas que nós fizemos, nós pensamos, vamos buscar os coletivos que tem na cidade, né, as entidades, e vamos tentar reunir esses eventos todos, concentrá-los no mês de abril, e aí a gente poder oferecer a dança que acontece na cidade para a cidade. Esse é o grande objetivo do Abril para a Dança, né? Então, assim, nossa ideia, hoje nós participamos, temos todo Abril para a Dança, ele é feito por base em parceria e trabalho voluntário. Mas a ideia é que a gente possa escrever projetos no futuro para que a gente tenha como remunerar esses artistas, né? Não só os artistas, as pessoas que estão participando, organizando, coordenando os trabalhos, é realmente tornar isso um evento grande na cidade e que ele possa proporcionar fundos, né, para quem trabalha com a dança. Aí começou a vir essa necessidade. Cara, a gente tem que pensar numa companhia profissional. A gente conseguir mais recurso para que dê essa sustentabilidade para o grupo e que possa possibilitar para as pessoas pensarem a dança como uma profissão. A gente está dando oportunidades para as pessoas e isso começou a ficar mais evidente quando as pessoas vinham nos procurar. Um dos grandes focos da companhia, também importante mencionar, que é essa questão de formação de público, porque a gente vê que a arte ela é muito mais do que só entretenimento. Eu acho que o entretenimento ele faz parte, mas a gente também pensa trazer a arte, a gente vai fazer a pessoa se desenvolver como pessoa e furar um pouco a bolha só do pessoal da arte. Porque senão a gente fica, às vezes, só não pensando no público e pensando, beleza, eu gosto de pesquisar isso, mas o que a sociedade está precisando agora? Isso é importante, a gente sempre pensa que toda ideia poderia ser uma pesquisa, mas a gente também tem que pensar em como aquilo que eu quero pesquisar tem reverberância no coletivo, né?
Eu acho que a dança sempre teve em Blumenau, o que eu acho que é muito legal, é uma dimensão de um caráter formativo e de um caráter formativo no sentido de um pouco mais de consistência, né? Formativa, crítica, responsiva e ética nesse processo de entender a dança enquanto manifestação humana, né? Que não é apenas para diversão, mas que envolve uma série de outras questões e como esse sujeito pode se manifestar pensando a si, pensando o contexto, pensando a sua relação com os outros, né? Por meio da dança. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, nesse sentido, entender que a dança não é só uma dança de reprodução, mas é uma dança também de caráter de criação, né? Todas as vertentes são válidas, mas é necessário que também se veja a dança como uma ciência, como uma arte de conhecimento. Então, sempre é tempo para se começar na dança e pensar nessa possibilidade no leque da dança como algo maior, que não é só o dançar. Então, é isso que eu desejo, que a gente possa cada vez mais ser seres pensantes e que usem o movimento para que outras pessoas tenham acesso e que vejam o quanto a gente pode ser ativo, uma pessoa que faz a diferença. Mas o grande desejo que eu tenho é realmente que a dança contamine a cidade e que os bailarinos realmente cresçam como bailarinos e como pessoas. E eu acho que Blumenau tem grandes talentos e poderia ser um celeiro nacional, um celeiro internacional, e a gente precisa do quê? A gente precisa de incentivo. Só acontece quando a gente faz, né? Não é possível fazer um evento se as pessoas não conhecem. Quanto mais apresentações nós pudermos fazer de alguma forma que seja, de repente, gratuita, levar para as escolas, levar para as empresas, levar para a praça, quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor será o resultado futuro. Qual é o meu desejo para Blumenau? Que uma ou mais companhias consigam sobreviver, consigam subsistir por várias décadas, ou pelo menos por um bom tempo. E o bailarino, como outros artistas, né, atores, pintores, enfim, todos são artistas que produzem cultura para uma sociedade melhor, e esse é um trabalho, essa é uma profissão como todas as outras, e ela precisa finalmente ser reconhecida. Eu acredito que a dança, em Blumenau, ela sempre foi muito forte. A arte, na verdade, no geral, em Blumenau, ela sempre teve uma potência enorme. Hoje, a Blumenau ela já não comporta mais como era antes. Ela é uma cidade muito maior. Sendo muito maior, tem mais pessoas, tem mais demanda. Então, eu acho que a dança em Blumenau, cada vez ela vai estar mais em movimento. Então, a gente vê que esse cenário está mudando, que as pessoas cheguem perto dos grupos como a Setorial de Dança, para se informar, para participar daqueles eventos que estão sendo promovidos e que dessa forma a gente vai conseguindo a classe como um todo um maior espaço, né? Eu imagino que a gente vai conseguir manter essa união que há hoje dentro da Setorial, né? Que isso vai se fortalecer, que a gente vai conseguir trazer ainda mais pessoas, mais estilos de dança diferentes. Então eu estou vendo que cada vez mais o pessoal da cultura, da dança, da arte, eles estão se unindo e eu tenho certeza que só vai ganhar a população, as pessoas, porque esses movimentos ajudam a todos os profissionais. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir ver que o que torna a dança incrivelmente plural e coletiva é justamente todo mundo estar se expressando através dos movimentos, e eu acho que tem muita chance de dar boa daqui a algum tempo a gente olhar para a cidade de Blumenau e ver, olha quanta gente diversa, diferente, dançando nos mesmos palcos, nos mesmos eventos, e tudo ser uma grande festa, tudo ser uma grande comunhão. A dança no geral da cidade vem crescendo muito e os professores vêm fazendo um trabalho lindo. E eu imagino que ainda mais virão e a gente alcançará mais pessoas para essa comunidade dançante, porque a nossa cidade necessita desse calor, dessa felicidade, dessa cura da dança.